Olá, pessoal. Vamos falar aqui de cordas vibrantes, os harmônicos. Então, na acústica, uma harmônica de uma onda sonora corresponde a uma frequência específica de vibração, que tem a propriedade de causar o fenômeno da ressonância. Essas frequências de ressonância estão, por exemplo, aqui nas cordas. Então, elas têm modos de oscilação possíveis e formas chamadas séries harmônicas. Então, a gente também tem nos tubos sonoros. As cordas vibrantes estão aqui nos instrumentos como violão, guitarra e por aí vai. As questões ligadas aos harmônicos estão muito ligadas à ideia da corda vibrante. Então, quando você fala em a corda, você vai ter um comprimento L e uma massa M. Então, você vai ter uma tração T entre elas. Essa força que traciona a corda. E é claro, para aí você consegue achar a densidade linear da massa da corda em quilograma por metro. Isso mede a massa da corda por unidade de comprimento. É m, massa da corda, sobre o comprimento. E aí você tem a velocidade da propagação da onda na corda, que depende aqui de características dessa corda. E você tem, por exemplo, um simulador aqui que mostra isso. Olha aí. Nós temos esse simulador, ele mostra aí, dependendo da amplitude, ó, você tem uma variação, a duração do pulso, ó, mais longa, amortecimento, tudo isso você consegue ver numa corda aqui, tracionada ou infinita, por exemplo, aqui, lançando no infinito. No caso, nós estamos estudando as fixas, tem tração nos dois lados. Bom, isso também acontece nesse simulador. Observe aí. Duas extremidades fixas, variando aqui o comprimento de onda. Vai surgir uma característica das cordas vibrantes. Já já a gente vai falar. Bom, voltando aqui, lembrando que essas cordas seguem a equação fundamental da ondulatória, elas têm um comprimento de onda entre a crista ou entre os vales, ela tem a frequência, o período para completar isso, e nós sabemos que elas respeitam a equação fundamental da ondulatória, que é o comprimento de onda vezes a frequência de oscilação de onda na corda. Além disso, você tem a fórmula de Taylor para cordas vibrantes. Taylor ele verificou a seguinte fórmula que indica a velocidade de propagação da onda na corda. Qual é essa fórmula? A raiz quadrada da força ou tração ou tensão que estica a corda, né, aqui indicada por essa mão e pelo vetor que está nesse anteparo, e ela divide isso pela densidade linear da massa da corda. Aí eu consigo achar a fórmula da velocidade da propagação. Eu consigo encontrar essa velocidade da propagação. E aí nós podemos ter, quando e nas cordas, né, a gente tem a fixação, né, nos dois lados, nós podemos ter as vibrações, ou seja, as harmônicas do tipo um fuso de meio comprimento de onda, como está aqui indicado, e você identifica aqui o nó que está entre cada um desses fusos. A figura mostra isso. E a gente consegue ver isso nesse simulador aqui, os nós indicados aqui por esses pontinhos. Aqui não tem nenhum, né, para meia onda, ou melhor, para uma onda com meia comprimento de onda. Aqui já aparece para um comprimento de onda. Para 1,5 tem duas, para duas tem três comprimentos, para 2,5 tem quatro, e para três você consegue ver aqui uma, duas, três, quatro, cinco nós, né? Você consegue enxergar. Aqui eu estou aumentando só, ampliando aqui o comprimento. Voltando aqui, nós podemos ver esses fusos, os nós, e essa nós temos, é claro que as frentes, que é a distância entre dois nós. Então, elas também temos chamados fusos, onde todos os pontos estão em movimento vibratório. Bom, essa onda estacionária de frequência mais baixa, que é chamada frequência fundamental. Então, cada corda tem uma frequência fundamental. Então, quando ela está em frequência baixa, ou quase que parada, vamos dizer assim.
O primeiro harmônico, ou frequência som fundamental, é aquela com dois nós e um fuso. Os dois nós estão na parede. Então vamos ver aqui na simulação aqui, seria mais ou menos esse. Isso aqui seria a frequência fundamental. Então a gente segue. Olha aqui, vai ser V sobre 2L. Dois harmônicos, segundo harmônico, melhor dizendo, três nós e dois fusos. Então você tem aqui a fórmula sendo 2V sobre 2L. Terceiro harmônico, quatro nós e três fusos. A gente pode ver isso aqui no simulador. Ó. O simulador mostra todas essas opções de ondas sonoras. Aqui, ó. Nós temos aqui um nó, dois fusos, dois nós e três fusos, três nós e quatro fusos, quatro nós e cinco fusos e cinco nós e seis fusos. Então, essas são as possibilidades que nós temos aqui. E aí nós temos o enésimo harmônico, é só usar N mais um nós e N fusos. A fórmula generalizada fica sem N vezes V sobre 2L. Generalizando, vai ser N vezes a frequência 1. Ou seja, com essa fórmula você encontra as frequências relativas à equação de Taylor. Então a gente observa que quando a corda é mais grossa, nós temos um Mi, que é esse coeficiente maior, e necessita de uma força de tração maior aqui nas tarraxas ou cravelas do violão. Tá bom? É isso aí, pessoal. Até a próxima. Bons estudos.